Ah, então quer dizer que os cientistas nunca erram. A ciência está sempre certa. Não é bem assim. Venha com a gente e venha entender um pouco mais sobre isso nesse vídeo agora. Se você conectou agora à internet, você acabou de cair no AstroTuber, seja bem-vindo! Nesse vídeo a gente quer responder um pouco sobre a pergunta que é: a ciência erra? A resposta é: depende do que você considera que é ciência, que é uma questão ainda em aberto. Se você considera que a ciência é a natureza, ou os eventos da natureza, a pergunta que fica é: a natureza erra? A questão clara é que nossa compreensão com a natureza pode ser um pouco diferente do que a gente imaginava. Gosto muito do exemplo do grande cientista Feynman. Feynman diz que é como se os deuses estivessem jogando xadrez, e nós, cientistas, estamos ali observando aquele jogo em qual não entendemos nenhuma das regras. Os deuses não querem contar pra gente as regras do jogo, mas observando o movimento das peças sobre o tabuleiro, a gente acaba deduzindo as regras do jogo. É claro que essas deduções e essas hipóteses são uma construção que ao longo dos anos vão se aperfeiçoando. Por isso que existe a comunidade científica, que ela sim é muito confiável. Parte da ciência é comparar os resultados uns dos outros e conferir a realidade desses dados. Ver se ele é reprodutivo ou ver se ele é falseável. Talvez vocês já tenham ouvido falar do método científico. Se vocês quiserem um vídeo sobre método científico, comentem aqui embaixo. Se bastante gente comentar, a gente faz. Fazer o quê? O povo pedindo. Mas ao longo dessa construção científica, a gente pode ir para uma hipótese errada. Aristóteles, por exemplo, acreditava que o universo era cheio de esferas, uma dentro da outra. Igual um Ferrero Rocher. A gente fica lá dentro da vilã, fora tem a Lua, mais longe tem os planetas, mais longe as estrelas. Newton, sim, aquele cara famosão. A gente sempre acaba caindo no Newton. Newton acreditava que a gravidade era nada mais nada menos que uma atração entre os corpos. Einstein acabou trazendo que não era bem assim. Se pedirem vídeo, a gente faz. A gente explica tudo isso. Fica calmo aí. Nesse vídeo a gente quer comentar um pouco sobre alguns erros que aconteceram ao longo da ciência. E claro que esses erros foram encontrados e arrumados. Arrumados não, consertados ou acertados. Não sei qual é a melhor palavra. Você já ouviu falar da sonda da NASA, o Mars Climate Orbiter? Talvez você não tenha ouvido porque ela não existe mais. É um monte de farelo no céu agora, no céu de Marte. Para falar um pouco sobre isso, eu trouxe aqui de volta um grande amigo meu, o Rafa. É isso aí, Rubinho. E acontece o seguinte, quando a gente faz um cálculo matemático, a gente pode se preocupar só com os números ou com as relações matemáticas que a gente está procurando. Quando a gente faz um cálculo físico, tem um elemento a mais. Como a física tem uma preocupação com a realidade, quando a gente faz um cálculo físico, não basta a gente encontrar só um número ou só relação matemática. A gente também tem que se preocupar com a unidade que a gente está usando. Por exemplo, você está procurando um comprimento, você pode estar procurando esse comprimento em centímetros, ou em metros, ou em quilômetros, e isso faz diferença. E foi justamente essa diferença que causou um problema com um satélite que estudaria o clima marciano. Por quê? Esse satélite se chamava Mars Climate Orbiter. Era um satélite que ia orbitar Marte e ia acabar medindo o clima de Marte. Pois bem, e como um satélite é uma coisa muito complicada, foram necessárias duas equipes para colocarem esse satélite, para fazer isso acontecer. Uma que construiu o satélite, que chama Lockheed Martin Astronautics. E essa equipe, ela usava um sistema de medidas chamado Sistema de Medidas Imperiais, que é um sistema horrível que ainda é usado, muito arcaico, usado pelos Estados Unidos, que usa pés, polegadas e jardas. Uma polegada tem mais ou menos 2,5 centímetros. Um pé são 30 centímetros. 3 pés dá uma jarda, que é aproximadamente 90 e poucos centímetros. A equipe que operava o satélite era o Jet Propulsion Lab. Essa equipe usava o sistema métrico, que usa milímetros, centímetros, metros, quilômetros. Quando o satélite ia orbitar Marte, ele precisava de cálculos muito precisos para fazer a trajetória dele. E esses cálculos dependiam tanto de características do satélite quanto da própria órbita. E acontece que, por uma falha de transformação de unidade, das unidades imperiais para as unidades métricas, esse satélite teve um problema na órbita e ele acabou entrando demais na atmosfera marciana. E quando ele entrou nessa atmosfera do jeito errado, ele acabou sofrendo muito com atrito e resistência do gás da atmosfera. E ele acabou não conseguindo fazer as medidas dele e acabou caindo, acabou se desfazendo. E isso causou milhões e milhões de dólares
de prejuízo, e todo o programa que foi pro espaço, né, literalmente. Muito bem, quem terminou o exercício? Eu. Você? Quanto deu o resultado? 12. 12 o quê? Não sei. Se você não colocou a grandeza, você errou o exercício. Sem a grandeza, a resposta não vale nada. O Hubble é um caso clássico. Ele foi lançado em 1990 e prometia ser um marco para a astronomia, até que chegou as primeiras imagens. As imagens eram sem foco e bem difusas. Apesar de serem bonitas, elas não correspondiam com o que se esperava do telescópio. Muito foi analisado, muito foi perguntado, muito foi estudado, então descobriram onde estava o erro. O erro era no espelho principal do telescópio. Ele possuía uma pequena deformação menor do que 2 nanômetros, muito pequenininha. Mas na astronomia, se você quer fazer uma imagem de longa exposição, esse erro vai se multiplicando conforme você vai passando o tempo expondo essa imagem. Quem gosta de astrofotografia deve entender um pouco isso. Portanto, as imagens de longa exposição ficaram, ó, um lixo. Porém, conhecendo o erro e sabendo que ele é bem estável, ou seja, nós sabemos que conforme vai passando o tempo, essa deformidade não vai aumentar. Nós podemos tentar contornar o erro e obter ciência de outras maneiras. Imagens curtas, por exemplo. Então os astrônomos poderiam continuar usando o Hubble. Claro que ele não atingiria o potencial do que ele estava destinado, mas mesmo assim o Hubble acabou virando motivo de piada até em filmes e seriados. Mas claro que conseguiram ainda consertar esse erro. Então, e isso causou muita discussão, porque as pessoas não sabiam o que fazer para melhorar as imagens do Hubble. Porque agora que elas já sabiam qual era o erro, elas não sabiam se era melhor trazer o Hubble para a Terra e tentar consertar aqui. Elas não sabiam se era melhor mandar alguém para consertar o espelho, se era melhor corrigir a imagem de alguma maneira. Foi então que foi criada uma lente chamada COSTAR, que era basicamente uma lente que foi feita especificamente para corrigir esse erro, que foi levada até o Hubble, foi colocada ali, então o erro se manteve no espelho, né? A imperfeição continuou no espelho, mas essa lente corrigia essa imperfeição. Ela corrigia as imagens, né, que eram geradas. O Hubble voltou a operar normalmente. As imagens começaram a ser feitas com a precisão esperada. Logo depois dessa correção, dessa lente, né, que é basicamente um óculos que colocaram no Hubble, logo depois dessa lente, fizeram uma atualização de todos os softwares do Hubble, de tratamento, de obtenção e de tudo, de imagem. E depois disso, se iniciou uma nova era da astronomia, que é a era de imagens de alta resolução e alta precisão. Graças a esse ajuste, o Hubble voltou a pegar imagens de alta exposição. Se você quer saber a importância dessas imagens de alta exposição, talvez você queira ver um outro vídeo do nosso canal, que é do Pedro, que está nesse link aqui em cima. Essa história de agora podia ter acontecido comigo. No dia 20 de março de 2018, o Peter Dunsby, da University of Cape Town, acaba de olhar para o céu e nota um brilho anormal. Achando se tratar de possivelmente uma das suas maiores descobertas, ele resolve publicar o achado numa ferramenta online para debate de astrônomos. Galera, tô vendo um brilho bizarro aqui, mano. Tô vendo uma coisa louca. Pensa bem, se você tá vendo, por exemplo, uma supernova explodindo, seria muito interessante ser o primeiro a relatar tal fato. Sempre vão relacionar que a supernova foi descoberta por você, ou qualquer outro fenômeno astronômico que você esteja vendo. Dá para entender a empolgação dele. Apenas 40 minutos depois do seu relato, ele enviou uma errata. Não sabemos como, mas ele acabou descobrindo que era o tal objeto brilhante. O objeto brilhante era Marte. Caramba, que brilho aquele no céu. Daqui meu celular, quero tirar uma foto aqui com o aplicativo aberto, ele tá perto de Marte. Não, pera. Ah, é Marte. Poderia acontecer com qualquer um. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado muito dessas desgraças alheias. Evoluções científicas, pois é errando que a gente acaba evoluindo. Gostaria de lembrar que os astrotubers são astrônomos, e se você quiser continuar ajudando o nosso projeto de divulgação científica, por favor,
comenta, compartilha o vídeo, dá um like. Lembrando que esse vídeo conta com o apoio de Serra Pilheiros e da SAB, a Sociedade Astronômica Brasileira, e que se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal, porque o canal é bom.